Capítulo 6, parte terceira, da Lei da Destruição. Tópico: pena de morte. Perguntas de 760 a 765. Pergunta 760. Desaparecerá algum dia da legislação humana a pena de morte? Resposta: incontestavelmente desaparecerá e sua supressão assinalará um progresso da humanidade. Quando os homens estiverem mais esclarecidos, a pena de morte será completamente abolida da terra. Não mais precisarão os homens de ser julgados pelos homens. Refiro-me a uma época ainda muito distante de vós. Sem dúvida, o progresso social ainda muito deixa a desejar, mas seria injusto para com a sociedade moderna. No seio dos povos mais adiantados, quem não visse um progresso nas restrições postas à pena de morte e à natureza dos crimes, aqui a sua aplicação se acha limitada. Se, entre esses mesmos povos, compararmos as garantias de que a justiça procura cercar o acusado, a humanidade de que usa para com ele, mesmo quando o reconhece culpado, com o que se pratica em tempos que ainda vão muito longe. Não podemos negar o avanço do gênero humano na senda do progresso. Pergunta 761. A lei de conservação dá ao homem o direito de preservar sua vida. Não usará ele desse direito quando elimina da sociedade um membro perigoso? Resposta: há outros meios de ele se preservar do perigo, que não matando. Ademais, é preciso abrir e não fechar ao criminoso a porta do arrependimento. Pergunta 762. A pena de morte, que pode vir a ser banida das sociedades civilizadas, não terá sido de necessidade em épocas menos adiantadas? Resposta: necessidade não é o termo. O homem julga necessária uma coisa, sempre que não descobre outra melhor. A proporção que se instrui vai compreendendo melhor o que é justo e o que é injusto e repudia os excessos cometidos nos tempos de ignorância em nome da justiça. Pergunta 763. Será um indício de progresso da civilização a restrição dos casos em que se aplica a pena de morte? Resposta: podes duvidar disso? Não se revolta o teu espírito quando lês a narrativa das carnificinas humanas que outrora se faziam em nome da justiça, e não raro em honra da divindade, das torturas que infligiam ao condenado e até ao simples acusado, para lhe arrancar, pela agudeza do sofrimento, a confissão de um crime que muitas vezes não cometera? Pois bem, se houvesses vivido nessas épocas, terias achado tudo isso natural e talvez, mesmo se fora juiz, fizesses outro tanto. Assim é o que apareceu justo numa época, parece bárbaro em outra. Só as leis divinas são eternas. As humanas mudam com o progresso e continuarão a mudar, até que tenham sido postas de acordo com aquelas. Pergunta 764. Disse Jesus: quem matou com a espada, pela espada perecerá. Estas palavras não consagram a pena de talião, e sim a morte dada ao assassino não constitui uma aplicação dessa pena? Resposta: tomai cuidado. Muito vos tendes enganado a respeito dessas palavras, como acerca de outra. A pena de talião é a justiça de Deus. É Deus quem a aplica. Todos vós sofreis essa pena a cada instante, pois que sois punidos naquilo em que haveis pecado, nesta existência ou em outra. Aquele que foi causa do sofrimento para seus semelhantes
virá a achar-se numa condição em que sofrera o que tenha feito sofrer. Este o sentido das palavras de Jesus. Não vos disse ele também: perdoai aos vossos inimigos? E não vos ensinou a pedir a Deus que vos perdoe as ofensas, como houverdes vós mesmo perdoado? Isto é, na mesma proporção em que houverdes perdoado, compreendei o bem? Pergunta 765. Que se deve pensar da pena de morte imposta em nome de Deus? Resposta: é tomar um homem o lugar de Deus na distribuição da justiça. Os que assim procedem mostram tão longe estão de compreender Deus e que muito ainda tem que expiar. A pena de morte é um crime quando aplicada em nome de Deus, e os que a impõem se sobrecarregam de outros tantos assassínios.